Senhores conselheiros, conselheiros presidentes, senhor procurador, doutor André, senhoras secretárias, senhores advogados aqui presentes, em especial aqui o doutor Sintra, que aqui eu estou visualizando. Um bom dia para todos. Eu solicito inicialmente a Ana Paula, que averigue a existência do quórum regimental para a instalação propriamente dita desta sessão, indicando os conselheiros presentes neste egrégio conselho. Ana Paula, por favor. Bom dia a todos. Para a realização da 36ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior, ao primeiro dia do mês de dezembro de 2021, estão presentes doutora Francisca Marta de Souza, presidente da Câmara Superior e do Conselho de Recursos Tributários. Doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, primeiro vice-presidente. Doutor Francisco José de Oliveira Silva, segundo vice-presidente. Os conselheiros presidentes, doutor Francisco Wellington Ávila Pereira e doutor José Augusto Teixeira. Presente o excelentíssimo senhor procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira. Estão presentes os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, Mônica Maria Castelo, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, Leilson Oliveira Cunha, Lúcio Flávio Alves, José Willame Falcão de Souza, Saulo Gonçalves Santos, Carlos César Quadros Pierre, Francileite Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Augusto Araújo Muniz, Ricardo Valente Filho e Roberto Fontinelli de Carvalho. Presente, secretariando os trabalhos da Câmara Superior, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Também presente, doutor Carlos César Sintra, advogado, representante legal da empresa em pauta para esta sessão. Só presidente. Satisfeito o quórum regimental, dou oficialmente por aberta a sessão para fins de julgamento dos processos, registrando, como já dito pela secretária, que eu, Francisca Marta de Souza, investida na função de presidente do Conselho de Recursos Tributários do CONAT, conduzirei na forma regimental esta sessão de julgamento da Câmara Superior por videoconferência. Registro que as sessões de julgamento não presencial por meio de videoconferência encontra amparo legal na portaria 145/2017, Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários, e o 140/2021. A modalidade, então, implementada, resguarda todas as garantias constitucionais das partes do processo administrativo tributário. Ainda de mencionar que, nesta sessão, julgaremos processos que tiveram a interposição do denominado recurso extraordinário, de que trata o artigo 103.2 da Lei 15.614, de 2014, que ancora-se nos casos de divergência entre a resolução recorrida e outras da mesma Câmara, da Câmara diversa ou da própria Câmara Superior, quando tiver apreciado matéria semelhante. Ana Paula, nesse momento, por favor, passamos a leitura da ata da sessão anterior. Pois não, presidente. Senhores, faço leitura da ata da 35ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência aos 30 dias do mês de novembro do ano 2021. Peço licença à presidente para ir direto à ordem do dia. Ordem do dia. Processo de recurso extraordinário de número 4429/2017, auto de infração 2017-08030, tendo como recorrente Ipioca Industrial de Bebidas S.A., recorrido Estado do Ceará. Conselheira relatora, Maria Lineide Silva e Souza. Processo de recurso extraordinário, número 2823/2017, auto de infração 2016-12723, mesmo recorrente recorrido, conselheiro relator, Lúcio Flávio Alves. Processo de recurso extraordinário, número 292/2017, auto de infração 2016-23389, recorrente Pioca Industrial de Bebidas S.A., recorrido Estado do Ceará, conselheiro relator, Leilson Oliveira Cunha. Decisão para os 3 processos. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre o recurso extraordinário admitido pela presidência, com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei nº 15.614, de 2014, após o relato e discussões do processo,
Passando-se a votação, apurou-se os seguintes votos. Pela manutenção da decisão recorrida de procedência da acusação fiscal, votaram os conselheiros Leilson Oliveira Cunha, Maria Lineide Silva e Souza, José William Falcão de Souza, Lúcio Flávio Alves, Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto e Mônica Maria Castelo. Pela improcedência, em conformidade com as resoluções paradigmas apresentadas, votaram os conselheiros Ricardo Valente Filho, Carlos César Quadros Pierre, Francileide Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Araújo Muniz, Robério Fontinelli de Carvalho e Saulo Gonçalves Santos. Verificado o empate na votação, o presidente da Câmara Superior em exercício, Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, em voto de desempate, manifestou-se por negar provimento ao recurso, confirmando a decisão proferida pela Câmara recorrida de procedência da acusação fiscal, nos termos dos votos dos conselheiros relatores, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presentes para a apresentação de sustentação oral, os representantes legais da autuada, Dr. Carlos César Souza Sintra e Dr. Tiago Pierre Matos. Destaco que a senhora presidente, após a leitura da ata e resoluções que foram aprovadas, tendo em vista a necessidade de ausentar-se da sessão, para resolver assuntos de ordem administrativa, passou a presidência da Câmara ao excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente, doutor Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. É só, presidente. Ok. Prioridade, se algum conselheiro tem alguma alteração a ser proposta, ou mesmo o doutor Manuel Marcelo, que presidiu a sessão. Não, doutora Marta. Tive a oportunidade de apreciar anteriormente, nenhuma observação a ser feita. Ok, então não havendo, dá-se por aprovado. Com relação às resoluções, Ana Paula, tivemos resoluções enviadas pelos conselheiros. Sim, presidente. Peço, inclusive, desculpa ao conselheiro José William Falcão de Souza, que já havia enviado a resolução há alguns dias e eu não havia observado. Resolução que foi encaminhada para aprovação, referente ao processo de número 2606-2013, Cervejarias Kaiser Limitada. Somente essa, presidente, sem nenhuma sugestão de alteração. Ok, então. Podemos, então, passar ao julgamento do processo, propriamente dito. Eu indago aqui, eu verifico que as matérias de ambos os processos tratam de ausência de estruturação de nota fiscal de entrada, mas tem algumas diferenciações, então talvez seja melhor fazer em separado e, logicamente, tanto os procuradores podem, se quiserem, já falar das duas situações, se acharem importantes, mas se não, podemos sim, a meu entender, julgar separada, conjuntamente. Doutor André, o que é que o senhor acha? Presidente, eu acho que é possível sim relatar e julgar em conjunto. Há algumas distinções, mas a matéria é a mesma. Né? Ok. Doutor Sintra? Do mesmo modo, presidente, bom dia a todos. Nós entendemos que há condições, sim, de serem julgados conjuntamente, presidente. Ok, então nós iremos fazer conjuntamente, logicamente, sendo destacadas as diferenciações existentes entre ambos. Então, anunciando para julgamento, conjuntamente, os processos de recurso extraordinário 489-2017 e 488-2017. Auto de infração, respectivamente, 2016-23851 e 2016-23854. Ambos como recorrente Sandbit, Indústria de Comércio Limitada, e recorrido Estado do Ceará. Primeiro processo, a resolução recorrida da segunda Câmara, corporificada na resolução 116/2020, e a paradigma da Câmara Superior na resolução 23/2020. Na segunda Câmara, tivemos a resolução recorrida 18/2021 e as paradigmas 7/2021, 147/2020, 75/2020 e 20/2020. Conosco aqui presente o doutor Carlos César Sintra. Doutor Tiago não está aqui conosco não, né, Ana Paula?
Ora, se não tá. Tu acha que eu vou dispensar, presidente? Eu não Vossa Excelência, acha que eu vou estava dispensar, vendo. rapaz, um talento desse aqui? Jamais. Então, Não. É quem seja me socorre bem-vindo, aqui, doutor viu? Tiago, que realmente eu não estava vendo aqui. Seja bem-vindo, como sempre. Então, doutor Sintra, doutor Tiago e o nosso procurador, doutor André. O primeiro processo relata do doutor Ricardo Valente e o segundo processo do doutor Carlos Pierre. Então, o doutor Ricardo inicialmente faz o relato e o doutor Pierre faz as devidas considerações a posteriores do que achar importante. Então, o doutor Ricardo Valente Filho, com a palavra para o seu relato. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia ao nosso novo procurador, nossa secretária, Paulinha, os vice-presidentes, né, aqui presentes, e os meus colegas conselheiros. Passando ao relato do processo, presidente, trata-se de acusação fiscal que versa sobre o seguinte teor: as infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços tributados por regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido recolhido, ausência de escrituração fiscal na FD do contribuinte, de notas fiscais eletrônicas discriminadas em arquivo anexo, também não lançadas na contabilidade do infrator. Segue informação complementar presente ao auto. Isso, presidente, foi o relato do fiscal na oportunidade de lavratura do auto de infração. O auto de infração cobrando multa, respectivamente, no valor de 170 mil, pelo período de janeiro a dezembro de 2011, tendo como dispositivos infringidos o artigo 18 e penalidade prevista no artigo 126, aplicada também pelo fiscal, né? Nas informações complementares, a autoridade fiscal afirma, inicialmente, que no descumprimento de obrigações acessórias, pois não há tributo a homologar na imposição de deveres instrumentais, que tem seu prazo de construção do crédito tributário estipulado pelo 1731, lança também a questão da súmula do STJ 555, ao ver dele, deduz que a escrituração fiscal digital, consoante o convênio 143/06 da cláusula terceira, é de uso obrigatório aos contribuintes de ICMS, e segundo, a cláusula sétima substituirá os livros de registro de entrada, existe saída de inventário, existe apuração de ICMS, dependendo da autoridade fiscal, que qualquer informação fornecida, mesmo que consignada em papel, é irrelevante e inválida, vez que a obrigatoriedade requer a existência de arquivo digital. Isso aqui, presidente, foi uma breve explanação sobre o que entendeu o agente autuante na oportunidade da lavratura do auto de infração, né? Esse processo, ele teve impugnação, ele teve julgamento de primeiro grau e ele foi, sem maiores delongas, para o segundo grau. No segundo grau, presidente, veio de maneira muito sucinta, que eu vou logo para o que importa, ele veio a calhar na grande discussão que há em todas as câmaras do CONAT e há também na Câmara Superior, que é a aplicação do 123.3G ou a aplicação do 123.8L, entendendo nesta oportunidade o fiscal pela aplicação do 126, tá certo? O processo foi para discussão e, no mérito dos trabalhos proferidos pela segunda Câmara de Julgamento, né, houve um empate, né? Entenderam os julgadores a metade da composição pela aplicação do que foi enquadrado no julgamento de primeiro grau, né, sem modificação, né, do julgamento de primeiro grau, mantendo o que foi julgado pelo primeiro grau, e a metade entendeu pela aplicação de 123.8L, por aquela questão ligada a todos os subsídios já de precedentes desta casa, que também há uma dubiedade na legislação de aplicação quanto à questão de arquivos magnéticos, né? O conselheiro Leilson foi o voto proponente
de dissidência, e por ele ter sido o voto dissidente, ele foi o escolhido para lavrar a resolução. O processo, presidente, foi impetrado recurso extraordinário este que foi apresentado 2 decisões paradigmas, uma proferida, inclusive, pela Câmara Superior, da lavra do doutor Lúcio Flávio, tá certo? E essa decisão, presidente, ela veio a distorcer sobre a questão da questão imputada pela Câmara, né? Trazendo aqui decisões paradigmas divergentes da decisão recorrida, mas que tratam da mesma matéria e do mesmo assunto. As decisões paradigmas apresentadas, ela foi pelo 123.8L e a outra decisão, ela também tratou do 123.8L. Uma da Câmara Superior e a outra, as duas da Câmara Superior. Uma foi a 23/2020 e a outra foi a 22/2020. Então, presidente, nós estamos diante apenas de aplicação ou não das decisões paradigmas perante o artigo 123.8L, que volto a dizer que na Câmara que teve a decisão recorrida elevada para a Câmara Superior, a qual nós estamos aqui discutindo, também teve o voto de empate, de desempate da Câmara. Metade dos conselheiros entenderam pelo 123.8L e a outra metade entenderam por manter a autuação. Esse, presidente, é o breve relato. Conselheiro Ricardo, me permita eu só fazer um complemento, que é no caso do recurso extraordinário, é que apenas a resolução 23/2020 é que foi acatada no despacho da admissibilidade. Presidente, tudo bem. Mas é a mesma matéria do Não, tranquilo, é só para fazer menção, porque a 22, ela não foi dizendo claramente que a questão da administração ou não dos documentos, tá ok? Tranquilo, presidente. Pronto. Doutor Carlos Fieri, por favor, o seu relato, as considerações que o senhor achar importantes para desenvolver a questão. Muito obrigado, senhora presidente. Primeiramente, bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, representantes da parte, representantes do Estado, senhores vice-presidentes. Eu serei mais sucinto ainda no meu relato. Aqui trata-se de recurso extraordinário contra a decisão da segunda Câmara, que entendeu aplicável a penalidade disposta no artigo 123.3G para o ato de deixar de escriturar notas fiscais de entrada na FD do contribuinte. O recurso extraordinário, ele anexa algumas resoluções, 2 da Câmara Superior, uma da primeira Câmara, outra da terceira Câmara, outra da terceira Câmara, e uma da quarta Câmara, todas no entendimento de que, para a imputação de deixar de escriturar documentos fiscais, de notas fiscais de entrada na FD, a penalidade aplicada seria ao disposto no 123.8L. Em suma, senhores, este é o relato dos fatos, do recurso. Doutor Pierre, me permita também fazer só uma pequena observação, que nesse caso também a resolução 11/2002 é a única que não foi acatada pela presidência, certo? É uma situação, somente ela, o restante continua tal qual a questão da penalidade, né? Só para fazer menção... Eu mencionei apenas as que tinham sido acatadas. As que tinham sido acatadas, só fazendo essa menção. Bom, então vimos a total conexão entre as matérias, né? Que todos rodam em torno da penalidade a ser aplicada. Na forma regimental, passo a palavra ao Procurador do Estado, doutor André Carrilho. Doutor André, por favor. Obrigado, senhora presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da Câmara Superior, senhores advogados presentes, doutor Sintra, bom dia a todos. Como vimos dos relatos, são 2 recursos extraordinários do contribuinte, em suma, tratando da mesma questão, que o exercício é o mesmo,
A diferença é que o autuante lavrou um auto para aplicar como fundamento legal da mesma penalidade o artigo 126, por se tratar de operações com mercadorias sujeitas à substituição tributária, e no outro auto, no segundo auto, tratando-se de operações tributadas, a resolução da Câmara aplicou a penalidade específica do 123, 3G. Mas, em suma, como vimos, as matérias são as mesmas, apesar dos recursos terem fundamentação diversa, bem como terem sido apontadas resoluções paradigmas diversas. No primeiro auto relatado, trata-se de recurso extraordinário contra a decisão da segunda Câmara de Julgamento, materializado na resolução 116 de 2020, suscitando divergência de interpretação com as resoluções 022 e 023 de 2020 da Câmara Superior, indicadas como paradigmas, no que toca à penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação tributária acessória de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro eletrônico integrante da FD do contribuinte referente a mercadorias sujeitas à substituição tributária. Como dito, a resolução recorrida aplicou a penalidade específica do artigo 126 da Lei 12.670/96, vigente à época dos fatos geradores. Já nas resoluções paradigmas foi aplicada a penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670/96, com a redação da Lei 16.58 de 2017, por ser menos onerosa ao contribuinte. Como esclarecido pela presidente, em relação ao primeiro processo, o recurso extraordinário foi admitido apenas em relação à resolução 023 de 2020 da Câmara Superior, que foi uma das paradigmas indicadas pela recorrente, por entender que, nesse caso, houve dissenso de interpretação entre os julgamentos, pois tratariam de matérias coincidentes, já que trataram da penalidade aplicada pela infração à legislação tributária de falta de escrituração de notas fiscais de entrada sujeitas à substituição tributária na escrituração fiscal do Estado contribuinte, com aplicação de penalidades distintas. Já o segundo processo, relatado pelo conselheiro Carlos Pierre, como também dito, foi um recurso extraordinário contra a decisão de segunda Câmara de Julgamento, materializado na resolução 18 de 2021, suscitando divergência de interpretação com diversas resoluções, como foi adiantado, a resolução 7 de 2021 e 2 de 2018 da Câmara Superior, resoluções 147 de 2020 e 11 de 2002 da primeira Câmara de Julgamento, resoluções 75 de 2020, 202 de 2019 e 4 de 2018 da terceira Câmara de Julgamento, e, por fim, as resoluções 17 de 2018 e 20 de 2020 da quarta Câmara de Julgamento, a quais foram indicadas como paradigmas no que toca à penalidade aplicada pelo descumprimento da obrigação tributária acessória de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro eletrônico integrante da FD do contribuinte referente a operações com mercadorias sujeitas à tributação normal. A divergência, como já foi dito, desse processo por segundo é que nesse foi aplicado diretamente apenas o 123.3G da Lei 2.670 e nas paradigmas teria sido aplicado a 123.8L, por ser menos onerosa ao contribuinte. Nesse caso, também como esclarecido pela presidência, o recurso ele foi admitido em relação às resoluções 7 de 2021, 2 e 2 de 2018 da Câmara Superior, 147 de 2020 da primeira Câmara de Julgamento, 75 de 2020, 202 de 2019, 4 de 2018 da terceira Câmara de Julgamento, 17 de 2018 da quarta Câmara de Julgamento, não tendo sido admitido apenas em relação à resolução 011 de 2002 da primeira Câmara de Julgamento, que tratava de questão distinta, na realidade tratava de extinção processual por ausência de provas da acusação de escrituração a menor. Mas em relação às demais, também houve entendimento que houve dissenso, interpretação, em matérias coincidentes, aplicando penalidades diversas no caso. Como sempre destaco, a Procuradoria na Câmara Superior cabe defender os interesses do Estado perante o CONAT, e na hipótese de recurso extraordinário, atua como parte em nome da Fazenda Pública, cabendo apresentar contra-razões ao recurso extraordinário nos termos do artigo 25, inciso 3 da Lei 15.614. Aqui, nesse ponto, quero destacar que, em relação ao segundo processo, sem pretensão aqui de rediscutir a admissibilidade do recurso, mas aí considerando também que se trata da primeira oportunidade no processo que a Procuradoria tem para se manifestar, apresentando previamente as suas contrarrazões, as razões recursais que serão
que foram apresentadas, que serão sustentadas pelo contribuinte, e também considerando aqui que o julgamento do recurso extraordinário pressupõe o cotejo analítico entre a resolução recorrida e aquelas indicadas como paradigmas, aqui cumpre a nós destacar que foram indicadas no despacho de admissibilidade resoluções que não foram indicadas pela recorrente em suas razões recursais ou que não guardam nexo de identidade fática jurídica. No recurso, a gente consegue identificar a indicação das seguintes resoluções paradigmas: a 7/2021 e 2/2018 da Câmara Superior, a 011/2002 e 147/2020 da Primeira Câmara de Julgamento, a 4/2018 e a 75/2020 da Terceira Câmara de Julgamento, e a 17/2018 e 20/2020 da Quarta Câmara de Julgamento. Destaco que as resoluções 11/2002 da Primeira Câmara de Julgamento, 4/2018 da Terceira Câmara de Julgamento e 17/2018 da Quarta Câmara de Julgamento, não consta a cópia dessas resoluções ao recurso extraordinário. Ademais, a gente verifica aqui que as resoluções paradigmas indicadas pela recorrente de número 2/2018 da Câmara Superior e 75/2020 da Terceira Câmara de Julgamento não se amodam perfeitamente ao caso em análise, pois a primeira, na 2/2018 da Câmara Superior, trata de não informação de nota fiscal de entrada na DIEF, não se trata aqui de escrituração fiscal digital, de livro fiscal, e a segunda, de número 75/2020, trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada, mas de operações sujeitas à substituição tributária, enquanto que aqui a gente está tratando do segundo processo. O segundo processo trata de operações tributadas. As operações não tributadas são objetos do primeiro processo relatado pelo conselheiro Ricardo. Por sua vez, a resolução 20/2020 da Quarta Câmara de Julgamento trata de falta de escrituração de notas fiscais de saída, portanto, diverso da matéria tratada no segundo processo. Já a resolução 202/2019, da Terceira Câmara de Julgamento, ela foi citada apenas no despacho de admissibilidade, mas não foi possível identificar qualquer referência a ela nas razões recursais. E, de fato, essa resolução, que não foi indicada nas razões recursais, não consta cópia em anexo ao recurso extraordinário, trata de matéria diversa, que trata de divergência de informação no inventário. Então, apesar de não constar no despacho de admissibilidade, na conclusão, a referência a essa resolução 2002/2019 da Terceira Câmara de Julgamento, mas como ela é citada no corpo do despacho de admissibilidade e só houve afastamento da admissibilidade em relação apenas à resolução 011/2002 da Primeira Câmara de Julgamento, entende-se implicitamente que ela foi admitida em relação a essa e faço esse destaque para demonstrar que ela nem trata da matéria objeto do processo e sequer foi citada no recurso e anexada a cópia no recurso ordinário. Assim, com essas considerações em relação ao segundo processo, só há parâmetro para julgamento do recurso extraordinário, considerando o requisito de nexo de identidade fática jurídica, com as resoluções 7/2021 da Câmara Superior e 147/2020 da Primeira Câmara de Julgamento, que são as resoluções, portanto, não obstante a admissibilidade em relação a diversas outras, mas que são essas que tratam, de fato, da mesma questão objeto do segundo processo. Em relação, voltando aqui para o primeiro processo, porque os fundamentos do recurso são um pouco distintos, embora, pelo menos em parte. E no primeiro processo, o recorrente, em síntese, alegou no seu recurso extraordinário haver o nexo de identidade fática e jurídica entre as resoluções recorridas e paradigmas e defende que deve prevalecer a aplicação da penalidade prevista nas resoluções paradigmas, por entender que se amolda a conduta infracional e por ser mais benéfica ao contribuinte, pois trata de omissão de informações em arquivo eletrônico, portanto, com base nessa argumentação sintética, entende que deve prevalecer a aplicação da penalidade do artigo 123, 8L, da Lei 12.670/96, com a redação da Lei 1658 de 2017, que prevê a multa de 2% limitada a 1.000 FIIs por período de apuração, o que teria amparo no artigo 112 CTN. E aí, no primeiro recurso, para além desses argumentos centrais, que é o que deve pautar e é o que é, de fato, objeto de análise aqui na Câmara Superior, o recorrente traz ainda o argumento de que, se no primeiro caso, se eram operações não tributadas, portanto, se não havia imposto,
nas operações autuadas, não se poderia aplicar qualquer sanção para a conduta de deixar de escriturar no livro de registro de entradas, documento fiscal relativo à operação ou prestação que não há ICMS, pois não foi relevado o grau da lesão, da falta cometida, nem o dano que causou ao erário e a existência justificativa para o ato fracional. E aí, nesse sentido, no recurso ordinário, ele pleiteia a própria improcedência da obfração. Mas, como já dito, tratando-se de recurso ordinário, de recurso de fundamentação vinculado destinado à uniformização da jurisprudência administrativa do Conselho de Recursos Tributários, referidas questões são alheias ao julgamento do recurso, pois não foram abordadas na resolução recorrida e nem nas resoluções indicadas como paradigmas, bem como não foram objeto do juízo de admissibilidade exercido pela presidência do CONAT, razão pela qual não podem ser discutidos e deliberados pela Câmara Superior, sob pena de ofensa ao devido processo legal, pois inexiste amplo efeito devolutivo nesta via recursal. Em síntese, portanto, a análise do recurso gravitará apenas acerca da penalidade aplicável à inquestionável infração cometida pela recorrente. Já em relação ao segundo processo, o recurso do contribuinte, ele traz como fundamento, em síntese, também a mesma questão de haver o nexo de identidade, com as resoluções paradigmas em relação à penalidade aplicada, por entender que, ao invés da 123.3G, que é a específica e a prevista para o caso das operações tributadas, deveria prevalecer a 123.8L, já mencionada, mas também, para além desses argumentos, que referidos às resoluções paradigmas, o recorrente, no segundo processo, traz o argumento de que não deixou de escriturar nenhum documento fiscal emitido no período autuado, que teria transmitido o seu SPED no exercício 2012, as infrações referem-se a 2011, portanto, ele defende que houve a transmissão do SPED em período anterior à fiscalização, com a informação de todas as operações realizadas, ainda que se entenda pelo desatendimento de alguma formalidade. E aí também, no segundo processo, ele pleiteia no recurso ordinário a improcedência da infração. Inclusive, foi com base nessa argumentação que a recorrente fez referência, em nota de rodapé, à resolução 011/2002, da primeira Câmara de Julgamento, em relação à qual foi expressamente não admitido o recurso ordinário. E também, ressalto, não foi sequer juntada cópia dessa resolução. Mas, como dito, vale aqui para o segundo processo que já foi dito no primeiro, é um recurso de fundamentação vinculada, só podem ser tratadas as questões que são objeto da admissibilidade e do nexo de identidade fático-jurídica entre a resolução recorrida e as resoluções paradigmas, e, portanto, essas matérias alheias à questão da penalidade, elas não podem ser deliberadas pela Câmara Superior. Feito esses registros individuais em relação a cada um dos processos, indo aqui diretamente ao mérito, entendemos que não há que se cogitar da aplicação dos entendimentos firmados nas resoluções paradigmas, seja em relação ao primeiro processo às operações não tributadas, para a qual foi aplicada a penalidade do 126, da Lei 2.170, seja em relação às resoluções paradigmas que tratam efetivamente da matéria do segundo processo, que são a 07/2021 da Câmara Superior e 147/2020 da primeira Câmara, que aplicou a penalidade específica do 123.3G, para a falta de escrituração das nossas caixas de entradas, nesse caso de operações tributadas. Uma vez que essas resoluções paradigmas, com todo respeito, e venha aos que entendem de maneira contrária, essas resoluções paradigmas não procedeu à correta aplicação das normas jurídicas ao caso concreto, com observância dos princípios hermenêuticos e regras legais que regem a questão. Inicialmente, cumpre assentar que a obrigatoriedade da escrituração da nota fiscal de entrada no livro de registro de entradas integrantes da FD está prevista no artigo 269, 276A, parágrafo 3º, 276G, inciso 1 do Regulamento do ICMS do Estado do Ceará. Para a inobservância da referida obrigação tributária acessória, existe uma penalidade específica para essa conduta infracional cometida pelo contribuinte, que é aquela prevista no artigo 123.3G da Lei 2.170, cuja redação da Lei 16.158 de 2017, na maioria dos casos, a tornou mais benéfica ao contribuinte, podendo, portanto, ser aplicado retroativamente, como se deu no caso aqui do segundo processo, pois antes era prevista uma multa correspondente a uma vez o valor do imposto,
para as operações tributadas, né? E à época a alíquota geral ainda era de 17%. Por outro lado, tratando-se de operações não tributadas ou sujeitas à substituição tributária, aplica-se a penalidade do artigo 126, como atenuante, que sempre correspondeu a 10% sobre o valor das operações, que é também a mesma penalidade atualmente prevista no 123.3G. E, como visto, as decisões recorridas aplicaram a mesma penalidade de 10%, seja indicando 126, seja indicando 123.3G, né? Pois, no primeiro caso, tratávamos de operações sujeitas à substituição tributária, no segundo caso, operações tributadas, né? E tendo confirmado, portanto, o lançamento da multa e também prevalecendo a correta observância do artigo 144 CTN, que dispõe que aplica-se o lançamento da legislação vigente à época dos fatos, salvo as hipóteses do artigo 106 CTN, para aplicação retroativa da norma, né? O que foi o caso do segundo processo. Com efeito, o legislador estabeleceu diferentes penalidades para o descumprimento de obrigações acessórias distintas, não obstante o contribuinte tenha o dever de escriturar e prestar informações fiscais em um único arquivo digital, que é o que denominamos de escrituração fiscal digital, FD, isso não implica que tais obrigações constituam a mesma e única obrigação acessória, podendo-se citar como exemplo a previsão de penalidades específicas para diversas infrações relativas à escrituração integrante da escrituração fiscal digital ou da escrituração contábil digital, tais como atraso de escrituração dos livros fiscais ou contábeis, está previsto no artigo 123, inciso 5, a linha B, ou também o caso de não escrituração do inventário de mercadoria na FD, que está prevista penalidade específica no artigo 123, inciso 5, a linha E, bem como podemos citar ainda deixar de escriturar um mapa resumo do emissor de cupom fiscal, para a qual há a penalidade específica do artigo 123, inciso 7, a linha H. Assim, a substituição do meio físico, no caso o livro fiscal, para o meio eletrônico digital, não modificou estas obrigações acessórias, tal como se verifica em relação à escrituração de notas fiscais de entrada no FD, pois a Lei 16.258 de 2017 reafirmou a sua exigibilidade e a sujeição à penalidade específica, ao incluir expressamente a referência à sua, abre aspas, modalidade eletrônica ou escrituração fiscal digital na redação dos dispositivos já existentes. Portanto, na nossa compreensão, não resta dúvida que o artigo 123.3G da Lei 2.107/96 e nas operações não tributadas com a indicação do 126 são as normas específicas para a conduta infracional de não escriturar documentos fiscais de entrada na FD, não existindo qualquer margem de dúvida à sua incidência, pois descreve literalmente a infração, abre aspas, deixar de escriturar no livro fiscal próprio para registro de entradas, inclusive na sua modalidade eletrônica. Por sua vez, a penalidade do artigo 123.8L da Lei 2.607/96, aplicada nas resoluções paradigmas, trata de omissão ou divergência em arquivo eletrônico, a qual somente poderia ser aplicada ao caso concreto se não existisse penalidade mais específica, pois trata-se de penalidade de caráter subsidiário. É justamente por tal razão que se aplica esta penalidade para a falta de escrituração de notas fiscais saídas, pois não havendo mais a penalidade específica para esta conduta infracional, aplica-se aquela por ser possível enquadrar a conduta do contribuinte a partir da premissa de que a FD é um arquivo eletrônico. Assim, embora na atualidade o livro fiscal de registro de entrada seja um arquivo eletrônico integrado na EFD, não deixou de ter existência própria, conforme posteriormente ficou explicitado na própria norma legal. Ressalto que o Decreto Federal 6.022 de 2007, que instituiu o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, deixa claro que os livros e documentos fiscais e contábeis não deixaram de existir, passando a ser emitidos em forma eletrônica, sequer desonerando o contribuinte de manter a sua guarda pelos prazos previstos na legislação aplicável. Depreende-se, portanto, que coexistem diferentes modalidades de livros fiscais, coexistiram, né? Atualmente é só o livro eletrônico, mas coexistiram o livro manual, escriturado manualmente, o livro emitido por sistema eletrônico de processamento de dados, e, na realidade atual, o livro eletrônico, né, que está integrado à FD. A partir da Lei 16.258 de 2017, que modificou a redação do artigo 123.3G, portanto, não se pode mais considerar a existência de um ato infracional que se enquadre na moldura das duas normas punitivas, de modo a gerar dúvida objetiva no intérprete, pois se diferenciam no critério da especificidade daquela penalidade 123.3G em relação à penalidade 123.8L. Portanto, não há antinomia real entre as normas punitivas suscitadas. Trata-se apenas de um conflito aparente e, nessas circunstâncias, conforme normas do Código Tributário Nacional
e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a resolução desses conflitos aparentes se dá pelo princípio da especialidade e da subsidiariedade, prevalecendo o princípio da especialidade sobre o princípio da subsidiariedade. Desse modo, o simples fato de ser mais benéfica a penalidade 123.8L não autoriza sua aplicação com base no artigo 112 do CTN, se existe penalidade específica aplicável, que é a do artigo 123.3G, né, e se tratando de operações não tributadas, com a aplicação da penalidade da indicação do 126, como se deu nas resoluções recorridas. Né? O primeiro aplicou o 126, o segundo o 123.3G. E, portanto, se existe método legal para a definição de qual norma punitiva deverá ser aplicada, sendo possível se determinar qual regra deve ser aplicada ao caso concreto, não existe dúvida acerca da calculação jurídica do ato fracional, não sendo possível justificar o reenquadramento da penalidade no disposto do artigo 112 do CTN. Assim, já caminhando para o fim, não é possível a aplicação da penalidade prevista nas resoluções paradigmas, que foi a de 120. Congelou, doutor André. Congelou, André. Deu uma falhando aqui, doutor André. Aqui está totalmente parado o som. Pronto, voltou? Estão me ouvindo, presidente? Voltou, doutor André. Pode Desculpa, continuar. eu já estava indo para a conclusão. Em síntese, faço essa exposição para requerer que seja negado o provimento aos recursos extraordinários do contribuinte, confirmando as decisões recorridas. São essas considerações do Estado e, caso necessário, voltamos a nos manifestar no decorrer das discussões. Obrigado. Ok. Ouvimos aqui o nosso procurador, e só frisando que, diante da admissibilidade já realizada pela presidência, conforme os despachos respectivos dos processos, a questão gravita em termos das penalidades postas nas recorridas e das paradigmas. Vamos, então, ouvir da forma regimental o representante da parte, doutor Carlos César Sintra. Excelentíssima senhora presidente, nobre procurador, distintos conselheiros relatores, senhora secretária, doutor Tiago. Presidente, a minha fala hoje vai ser muito objetiva, mas antes disso eu vou para um dever de honestidade, e isso eu faço em meu nome e em nome do doutor Tiago. Quero fazer um registro em 2 minutos. Vou abrir mão da minha fala para fazer esse registro. É o seguinte, eu não sei, então nós estamos fazendo sustentação oral quase todos os dias, mas eu não sei se no Conselho Pleno nós teremos a oportunidade de fazermos nova sustentação. E eu queria fazer um registro e o faço de maneira muito desinteressada. Eu tomei conhecimento que nem todos os conselheiros do fisco, contribuinte parece que não servem da publicação, mas nem todos os conselheiros do fisco serão conduzidos por impedimento legal ou por opção, enfim. E eu gostaria de me dirigir especialmente aos que eu estou sabendo que não retornar, o doutor Leilson, a doutora Mônica e o doutor William, pelo menos foi dos atos normativos, das portarias, que no período em que estiveram aqui na casa, sempre se portaram com seriedade. Doutor Lúcio também, viu? Com dedicação. Leilson, doutora Mônica e o doutor William. Doutor Lúcio também. Doutor Lúcio. Ah, e o doutor Lúcio também. Pronto. E o doutor Lúcio. E eu preciso, doutor André, e faço isso desinteressadamente, porque é da minha índole. E o Tiago, quando eu falei com o Tiago disse, Carlos, sim, eu endosso. Os 4 se portaram sempre aqui com muito denodo, com muita dedicação, com muito seriedade ao extremo, tá certo? É preciso que se dê esse testemunho, porque é muito cômodo fazer isso depois que as coisas ocorrem. E eu quero deixar, em meu nome, em nome do Tiago, nosso mais profundo reconhecimento e agradecimento, tá certo? Ao mesmo tempo em que quero aproveitar para me desculpar, porque no calor do debate, muitas vezes ali pode escapar, você pode ser um pouquinho mais contundente, mas saibam os 4,
me recordo que eu com o doutor Leílson, ou com a doutora Mônica, muitas vezes podia ter uma discussão um pouco mais acalorada, mas sempre de maneira muito respeitosa. Saibam que, por onde nós andamos, nós aludimos não somente aos 4, mas a todos como pessoas probas, competentes, honestas e que têm suas visões. O doutor André tem a visão dele, ele fez agora uma manifestação erudita, temos que respeitar, e ele não é melhor nem por discordar ou concordar comigo, com a doutora Marta, com o doutor Augusto. Pois bem, então, devo aqui ratificar, presidente, os nossos agradecimentos. A comunidade jurídica se sente confortada em poder ter contado, nesse período, com conselheiros tão dedicados, competentes, honestos e probos. No passado, eu já fiz isso quando o doutor Mandel Marcelo não foi recondução, e eu não estou fazendo favor nenhum, doutor André. Estou dizendo isso porque é o meu sentimento. E faço isso sem concordar. Pode ser que hoje, eles, dos 4, digam que minhas razões... Nós entendemos que a vida é muito mais do que uma sessão, um processo. Nós não confundimos as coisas. Eu e o Tiago ontem falou sobre aquela questão de vitória. Nós não contabilizamos vitória, derrota. O que vale é o que cada um é. E pode ter certeza que os 4 têm, de minha parte, da parte do Tiago, a mais absoluta admiração, estima e respeito. E a gente espera, em algum dia, poder voltar a interagir com mais frequência, tá certo? Porque sempre será, para nós, motivo de muito crescimento pessoal. Presidente, tinha que fazer, porque a minha fala será breve. Mas eu não posso deixar de falar também com relação a presidente, tá certo? Prejuízo do contencioso, não poder contar mais por força da questão legal. O presidente não estará conosco. Mas, presidente, saiba que em tudo que você fez no contencioso, você deixou a marca da excelência, a marca de tentar acertar sempre. Às vezes a gente pode... talvez muitos projetos você não conseguiu implementar, mas eu não tenho dúvida que a Barto, o doutor Lúcio, o doutor William, a doutora Mônica, o doutor Isso, tudo que fizeram porque sempre acreditaram naquilo que eles estavam, naquele momento ali, sustentando ou defendendo no sentido de lutar por isso, aquele projeto, enfim. Então, eu quero fazer esse registro e não estou me reportando aos representantes dos contribuintes, porque, de fato, não saiu ainda não tenho notícia dessa nomeação. Os que estão, todos, eu também devo dizer, da nossa mais profunda admiração e estima. Não sei se o doutor Mandel Marcelo quer falar agora ou eu posso prosseguir. Doutor Sintra, só lembrando que a doutora Tereza Porto também não vai ser reconduzida, o senhor esqueceu de citá-la, apenas essa doutora Tereza, depois me perde de novo, é tanta coisa na minha cabeça, é outra que eu também tenho a mais profunda estima e admiração, desejo muito. Quero saber, porque você é uma pessoa sempre muito sensível, muito equilibrada, tá certo? De maneira muito consciente nas nossas sustentações. Sempre, muitas vezes, eu mais contundente, o Tiago é o oposto, né? Mas faço também o registro, doutora Tereza, dos nossos mais sinceros cumprimentos e agradecimentos. Tem mais alguém, doutor Mandel Marcelo? Sim, também vamos já passar essa parte. Nós temos o doutor Franzé também. Vamos já esquecer o doutor Franzé, outro, não sei se ele está aqui presente, mas igualmente eu vou estender então a todos. Eu vou sumariar. O Franzé já no contencioso deu contribuição em diversos setores, tá certo? Já foi conselheiro, já foi. E eu quero aproveitar então o ensejo, porque está gravado, para ratificar aqueles conselheiros do fisco que, por razões as mais diversas, ou por opção, ou por vedação legal, enfim, saibam que a comunidade, no período que vocês tiveram, sabia que quando iria deparar com a participação de vocês, essa participação seria guiada pela seriedade, pela dedicação, pelo respeito, pela educação, pela olhaneza, enfim. Então, a todos eles, a nossa mais elevada e excelsa estima e admiração. Isso é muito mais importante do que o processo. E eu digo por quê? Porque esses processos, ao nosso sentir, com cessa vênia de opiniões em sentido contrário, não pode merecer maiores desdobramentos. O contencioso, há ainda um ou outro conselheiro que tem todo o direito de discrepar, de divergir, há ainda uma outra Câmara, é tanto que houve recurso de decisão de Câmara do contencioso, que tem também legitimidade para discordar, mas o contencioso, de um modo geral, e o Conselho Pleno teve a oportunidade de manifestar-se sobre a situação ora examinada.
que tem que ver com falta de escrituração de documentos fiscais, em dois contextos. Um, envolvendo operações sujeitas à função tributária, e outro, envolvendo operações sujeitas à tributação normal. Ao nosso sentir, não há razão para a adoção, nessas duas situações, de critério distinto. O entendimento da recorrente, senhora presidente, é no sentido de que acertará o contencioso e o Conselho Pleno em manter o entendimento predominante na casa, no sentido de reconhecer que, e aí eu me recordo, se eu não me engano, que há um processo que nas sessões eu cito muito, em que o conselheiro Lúcio, se eu não me engano, aduz qual é a aproximação e qual é até onde a falta de escrituração se identifica com a noção de envio de informações com divergência, levando em conta a natureza trazida pelo SPED, natureza trazida por essa escrituração eletrônica. Então, senhora presidente, ilustres conselheiros, relatores, nobres conselheiros que aqui estão, senhora secretária, doutor André, o nosso entendimento e aí a gente quer reforçar, além de todas as razões trazidas nos recursos que foram protocolizados, nós entendemos que, para ambos os casos, divergindo aqui da respeitável fala do doutor André, por quem também nós temos a mais elevada estima, admiração e respeito, mas nós entendemos que, para ambas as situações, deve sim o entendimento vencedor no contencioso ser mantido, de modo que, em ambos os casos, adote-se o critério de aplicar a sanção prevista no inciso 8L, com a redução que foi posteriormente admitida. Um dado histórico. No passado, a Fazenda vacilou tanto quanto, porque, com relação à substituição, tinha aquela questão de que o dispositivo, na sua redação original, o 123.3, que falava na falta de escrituração, sugeria que tinha que haver imposto. E aí, se não tem imposto, eu vou para outro dispositivo. Aí depois alteraram a redação, aí pretendeu-se voltar para esse dispositivo. O certo é que o contencioso, acertadamente, na nossa avaliação, muito modesta, tem entendido que, verdadeiramente, para ambos os casos, é de se aplicar o artigo 123.8L, com as reduções que a legislação de regência permite. Então, senhora presidente, com essa brevíssima fala relativamente ao processo, mas com, ao nosso ver, um importante, sincero, despretensioso, desinteressado registro que fizemos, nós vamos encerrar nossa participação por enquanto, solicitando que a Egrégia Câmara conheça do recurso e dê provimento para que se aplique o critério vencedor indicado nas decisões paradigmas por nós colacionados, relativamente à aplicação do artigo 123.8L da Lei 2.670, com a redação que lhe foi emprestada posteriormente às respectivas reduções. Se por ocasião dos debates, senhora presidente, surgir aqui uma ou outra situação, eu queria ter a oportunidade de falar. Não sei se o Tiago aqui também quer alguma coisa a complementar. Então, pronto. Vamos aguardar, então, senhores, a manifestação do Egrégio Conselho Pleno. E se nos debates surgir aí alguma situação pontual, a gente quer a oportunidade só para... Em assuntos gerais, eu deixarei aberto para o conselheiro que desejar fazer os agradecimentos pessoais ao doutor Cinta, até para que a gente não se perda aqui um pouquinho na condução do processo. Já deixando aqui meus agradecimentos pela minha pessoa e em nome de todos os conselheiros. Mas vamos aqui ao julgamento do processo. Doutor Ricardo Valente, inicialmente com a palavra. Bom, presidente, como é de praxe, o relator do processo inicia, as questões dos debates. Data máxima venha, presidente, com todo o respeito do mundo, salvo melhor juízo. Eu concordo com as palavras do Dr. Sintra quando ele menciona que cada pessoa tem o seu ponto de vista. E realmente eu tenho isso comigo, eu tenho essa máxima comigo, eu respeito todos os pontos de vista que as pessoas proferem, respeito também o ponto de vista do Dr. André. E ouso, que o Dr. André é uma pessoa muito estudiosa, é uma pessoa muito preparada, mas eu ouso discordar desse ponto de vista,
mediante os precedentes já existentes nessa casa, né? A questão, existe sim uma dubiedade da legislação, né, de arquivos magnéticos e arquivos digitais. A lei ela é clara, o 112 do CTN ele fala da melhor aplicabilidade para o contribuinte, a forma menos danosa para o contribuinte. Então eu não posso me afastar de todos os precedentes os quais essa Câmara Superior já proferiu de entendimento. E tem alguém com áudio ligado aí? Tá alguém falando? Voltou. Então não poderia me afastar dos precedentes já expostos. Presidente, seu áudio está ligado, presidente. Presidente. Posso falar, doutor Ricardo? Estão ouvindo. Aqui uma situação que ocorreu aqui, desculpa. Ok. Então, não poderia me afastar dos precedentes desta casa pela aplicação do 123.8L. Analisei atentamente as decisões paradigmas apresentadas, entendo que são plenamente aplicáveis as decisões paradigmas apresentadas, concordo com a admissibilidade desse recurso, deveria sim subir, na minha opinião, como de fato subiu. Parabenizo a presidente por essa disposição do entendimento, seguindo o ritual de precedentes estabelecidos na casa. Digo mais, presidente, entendo que enquanto a legislação não mudar, porque não sei até quanto tempo essa legislação vai ficar, porque pelos precedentes que eu vejo da casa atualmente, que possui uma grande facilidade na mudança das legislações perante a Assembleia Legislativa, entendo eu que, inevitavelmente, pode ser que venha a ser mudada essa legislação perante, né, a Assembleia Legislativa, e aí, capitulando de alguma forma a não aplicabilidade pelo CONAT do 123.8L, né? Entendo que isso poderá acontecer a qualquer momento, né? Entendo que na próxima gestão isso virá fatalmente a ocorrer. Enquanto não ocorre, né, entendo sim pela aplicabilidade do 123.8L e já adiantando meu voto, presidente, eu entendo sim pela aplicação das paradigmas, dando provimento integral aos recursos extraordinários. Obrigado, presidente. Ok. Com relação ainda ao processo, algum conselheiro deseja manifestar-se? Doutor Lúcio. Senhor presidente, bom dia aos conselheiros, doutor André, doutor Carcinho. Carlos Sintra, vou aqui fazer aqui, você fez menção aí ao meu nome, e dizer o seguinte, que desde que eu entrei no CONAT, né, há 29 anos, a gente vem justamente aprendendo essa dialética do processo, né? Eu acho que o CONAT passou por várias equipes, eu acho que é importante essa mudança de ideias, né? Quero só agradecer aqui, aproveitar o momento, né? Agradecer a Deus por ter dado essa oportunidade de eu revelar, né, um dom que foi me dado, um dom de gostar da discussão, né? A verdade, ele sabe, só pertence a ele mesmo. Aqui nós estamos apenas discutindo teses, né? Cada um coloca a sua tese de acordo com o seu convencimento, com tudo que traz da sua bagagem de conhecimento e coloca diante das situações. Agradecer aqui a presidente pela confiança que me deu durante esse período que eu estou aqui, sou sempre grato, sempre digo a ela, sempre grato, a gente sabe como é que funciona a questão da casa, né? Não vou entrar em detalhes, e dizer o seguinte, o contencioso realmente vem no crescente, né? A gente, ontem nós tivemos uma discussão, a questão de princípios, né? Princípio da não coletividade. Eu acho que com a gestão da presidente houve um incremento, não falando das demais gestões, mas o contencioso ganhou muito em qualidade, né? Em dinamicidade, né? E tenho certeza que a próxima equipe também vai colaborar para que isso continue sendo assim, que a gente que tem esse amor pelo CONAT, a gente procurou fazer o melhor, né? Dar o melhor de si, né? Como bem disse o doutor Sintra, a gente trabalha com um objeto que é direito, que é totalmente dialético, são teses, né? São questões colocadas, a gente vê o processo de hoje, o doutor André coloca com muita precisão a tese da Procuradoria, né? A gente coloca a nossa tese, e assim será, foi e assim será, né, o contencioso. Então, presidente, eu realmente fico muito grato pela essa oportunidade, e continuarei no CONAT, dando a minha colaboração, né, da maneira que eu fiz anteriormente, os 25 anos que eu não fui, né, conselheiro,
com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma garra, porque eu acho que tem só a ganhar, ganha o Estado, ganha o contribuinte, ganha a Fazenda e ganha a administração, e ganha quem gosta do direito, ganha quem gosta dessa discussão, né, dessa forma de ver as coisas com mais transparência, com mais qualidade, e com discussão, porque isso é a nossa missão. Presidente, quanto ao processo, né, vou fazer algumas considerações, acho que é um processo muito discutido, mas foi colocado alguns pontos aí que eu, né, queria fazer um ponto, né, a questão sempre da questão da matéria de fundo, né, as resoluções trazidas, elas talvez não seja da mesma matéria, mas a discussão é a questão justamente da aplicabilidade do artigo, né, difere um pouco do processo que houve na semana passada, ninguém vai entrar nessa questão. E quanto à penalidade, né, eu sempre digo que é o seguinte, o legislador ele faz a lei e essa lei ela ganha vida própria. Quem vai dar essa vida própria são os aplicadores. E é o caso aqui do artigo 103.8L. Na hora que se coloca a omissão de informações em arquivo eletrônico, né, ele deixou que na FD, ou na DF, que também era considerado um arquivo, deixou a margem para que aplicar justamente essa dúvida. E existe sim uma dúvida, porque na operação de saída, a gente aplica essa questão da tipicidade, omitir informações em arquivo eletrônico. Se o tipo é esse, na entrada também é o mesmo tipo. E se tem esse tipo e tem o 3G, quando você faz esse confronto, você existe sim a dúvida trazida pelo legislador. Eu sempre digo que essa dúvida não foi uma dúvida criada pelos aplicadores aqui do CONAT, não. Foi uma dúvida que permaneceu quando da feitura da lei e que gerou essa discussão, né, e tão bem o professor tratou, e acredito que, né, não sei qual é o desenvolvimento, né, no futuro, mas até o momento tão bem tem se tratado e como outras matérias foram tratadas, né, por esse conselho. Presidente, eu me sinto contemplado e obrigado pela oportunidade do doutor Carlos Cintra ter trazido aí, né, essas considerações. E digo o seguinte, eu acho que todo conselheiro que é escolhido, né, a gente tem que ter independência e imparcialidade, porque isso é que vai fazer com que esse órgão cresça perante... Não, eu digo que independência não é só julgar do lado do contribuinte, não. É também ter a questão da respeitar um algo bem feito, né? É saber aplicar a legislação de acordo com os seus convencimentos. Então, obrigado, presidente, pela palavra. Olha, Cintra, você conseguiu fazer a gente entrar num assunto que ninguém queria entrar, era preferível a penalidade, viu? Mas eu acho que cada conselheiro está com um sentimento e com a vontade de falar. Eu só vou pedir para que a gente desça para assuntos gerais. Eu estou me segurando aqui também. Vamos fazer a votação do processo. Mas, Lúcio, eu não posso me calar, eu não me aguento, certo? Mas não vou dizer não, vamos voltar ao processo. O processo, qual o conselheiro que deseja manifestar-se ainda? Nenhum. Posso passar a votação. E dado esse assunto, ele é tão já debatido, né? Até na última sessão, nós já tivemos o debate com relação, que eu entendo que os conselheiros não se sentem à vontade até para discutir novamente. Então, a Cintra já presenciou discussão com relação ao tempo. Então, os dois processos podem ser votados conjuntamente. Aquele conselheiro que tiver um voto diferente com relação a algum, manifesta-se, por favor, tá ok? Então, com relação, já na votação, o conselheiro doutor Ricardo, como vota, recorrido ao paradigma. Presidente, como já dito, diante de todos os precedentes estabelecidos nesta casa, por uma maioria esmagadora de votos, né, entendo pela aplicabilidade do artigo 123.8L para os dois processos, dando provimento total aos recursos extraordinários, presidente. Nesse caso aqui, na realidade coincide o Ricardo, depois seria o Pierre mesmo. Então, doutor Pierre. Muito obrigado, senhora presidente. Eu dou provimento ao recurso extraordinário, aplicando a penalidade sugerida no 123.8L, de acordo com as resoluções paradigmas, senhora presidente. Como diz um amigo meu, é comigo mesmo e com o relator, né? Porque vale para os dois processos, não é isso? Isso. Doutora Francilês. Francilês Furtado. Desculpa, como relator, senhora presidente. Os relatores, né? Doutor Felipe Muniz. Presidente, acompanha os relatores. Doutor Robério. Acompanhe os relatores, presidente. Doutor Saulo.
Doutor Saulo. Doutor Willane. Doutora, acompanha os relatores, é porque eu estava com um probleminha aqui no áudio, doutora. Okay. Mas ouvi atentamente aqui as manifestações dos eminentes conselheiros e acompanho na íntegra o posicionamento do doutor Pierre e do doutor Ricardo Valente. Ok, registrado seu voto. Doutor Willane. Senhora presidente, com os conselheiros, pelo 123.8L, 2% limitado a 1.000 FICE. Não se deve esquecer que tem um limite de 1.000 FICE. E eu já analisei todos os casos, tem mês que a penalidade vai ser correspondente ao FICE do período que é 2011. Ok. Doutor Lúcio. Os relatores, presidente. Doutor Leilson. Presidente, eu vou divergir dos colegas até para manter a coerência na minha decisão que é recorrida. Com as vendas dos colegas, doutor Cita, eu mantenho uma decisão recorrida, presidente. As decisões recorridas. Okay. Doutora Tereza. Senhora presidente, com o primeiro divergente, com as decisões recorridas. Doutora Mônica Castelo. Com o primeiro divergente, com as recorridas. Doutora Elineide. Com o primeiro divergente. Bom, não esqueci aqui ninguém, não. Paulinha, 8-4, não é isso? Isso, presidente. Então, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre os recursos em questão, resolve, por maioria de votos, dar provimento para decidir pela aplicabilidade das decisões para dívida, nos termos do voto dos respectivos conselheiros e relatores, e contrariamente à manifestação do outro representante da PGE, solicitando à secretária a indicação dos votos divergentes. Okay? Pronto, então a decisão para ambos os processos. Okay? Senhores conselheiros, nós terminamos aqui a pauta de julgamento dos dois processos, e eu queria abrir aqui assuntos gerais para 3 aspectos. É até interessante, o doutor Cinto pode ficar aqui conosco, rapidinho. Eu estava aqui até conversando, porque já... Presidente, eu não vou perder uma chance dessa, presidente? Não, é porque nós, nas sessões, nós estamos evitando despedidas, certo? E você tocou num ponto que, sem querer, termina sendo despedidas, né? Eu até já falei que... Ana Paula, não é porque estamos em assuntos gerais, temos que continuar a gravação. Então, de uma forma ou de outra, não deixa de ser uma despedida, né? Mas queremos ser bem rápido com relação a isso, para que ninguém venha chorar, principalmente a presidente, viu? Deu uma congelada aqui, né? Bom, eu queria tratar 2 assuntos em assuntos gerais, em seguida a gente passa a palavra aos conselheiros para quem quiser realmente fazer os agradecimentos ao doutor Sintra. Primeiro é o Refis, que a partir de hoje vai já estar disponível para consulta, ok? E eu recebi um material que já está no site da Cefaz com relação ao Refis 2021. Estou tentando colocar em PDF e vou passar para todos vocês no grupo, certo? Queria registrar esse ponto. O segundo ponto inclusive, o doutor André não esteve aqui com a gente das outras vezes, foi só o doutor Matheus. Nós comentamos, doutor André, da necessidade que, em função do Refis, nós estamos tendo de prorrogar um pouco algumas sessões. Esse, inclusive, foi um pedido da administração, tendo em vista que coincidia até mesmo o recesso dos advogados, né? E esse ano coincidiu com o Refis. Então, em função disso, nós tivemos que aumentar um pouco a quantidade das sessões. Estamos fazendo o possível para atender aquele contribuinte que está entrando com petição, dizendo que deseja efetuar o pagamento com base no Refis, mas que quer ter a oportunidade de ter o processo dele julgado. Isso, logicamente, quando tem condições, porque um processo que está hoje lá no julgamento, a gente não tem como fazer esse processo ser julgado. Mas, no caso dos processos da Câmara Superior, nós estamos fazendo todo o possível para atender aos contribuintes. Por isso que já deixo aqui o pedido. Eu confesso que eu não tive tempo de colocar no grupo de procuradores,
explicamos só para o Matheus e pedimos até que ele repassasse para vocês. Agora eu faço o mesmo, passo para o doutor André e peço para que fale para o doutor Rafael, que explique, porque eu não tive como entrar em contato com vocês, mas eu vou fazer, porque é uma obrigação minha, em respeito até de dizer o porquê, e sei da dificuldade que a própria Procuradoria está tendo para participar dessas sessões. Então, nós vamos fazer sessões praticamente até o dia 27, certo? E dentro dessa questão das sessões, tem outro ponto que eu estou trazendo para conversar com vocês aqui. É que eu estou recebendo requerimento, já recebi de 2 contribuintes que estão fazendo protesto pela realização da sessão de julgamento do processo dele na forma presencial. Certo? O processo que estaria em pauta sexta-feira, Tec Brita, salvo engano, Tec Brita, não é isso, doutora Lineide? 2 processos dessa empresa, fundamentadamente, o contribuinte entrou com a petição explicando por que não gostaria que o processo dele fosse julgado na modalidade como nós aqui estamos fazendo, que foi uma experiência muito boa para todos nós. Mas a portaria traz também essa possibilidade. Então, hoje eu estou averiguando com a administração tributária já a possibilidade de que a gente tenha 2 sessões presenciais para atender o pedido deste contribuinte, certo? Eu entendo que não existe impedimento desde que seja seguido as medidas sanitárias. Ok? Então, assim, eu estou querendo dizer para vocês que farei o possível. A minha intenção era, até dezembro, não ter nenhuma sessão presencial, certo? Mas, diante dessas situações, quero deixar todos vocês que são principalmente titulares da Câmara Superior, que nós poderemos, sim, ter uma sessão presencial. E, para isso, eu estou pedindo que todos vocês encaminhem, sim, já como uma medida preventiva, e diante da possibilidade de que essa sessão venha ocorrer, que, por favor, encaminhem para a Ana Paula comprovante da vacinação, certo? O mesmo está sendo pedido do advogado que fez o protesto e do representante da parte. Então, por favor, encaminhem foto do cartão de vacinação para a Ana Paula, para que, em se concretizando essa sessão presencial, tenhamos todas as medidas sanitárias possíveis sendo implementadas. Tá ok? E o outro ponto agora é abrir para quem quiser fazer, não despedidas, mas agradecimento ao doutor Sintra e ao doutor Tiago pelas palavras que aqui ele proferiu. Pronto. Agradeço. Doutor, senhora presidente, encerramos a gravação ou deixou? Pode encerrar a gravação. Encerrar a gravação. Doutor André, deseja falar? Presidente,